Nós te bendizemos e agradecemos mesmo por mais este dia, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, poder ouvir a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que Tu e a palavra são um, Senhor, por isso fala aos nossos corações, ministra vida a cada um de nós, Senhor, não só os que estamos aqui, mas aqueles que estão em seus lares, as suas casas, Senhor Deus, ministra a cada um deles, Senhor, fala vida a cada coração, Senhor, que haja uma abertura para, Senhor, o Evangelho, o Teu Evangelho, o Evangelho da paz, Senhor, para a verdade, Senhor, Deus que está na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos. Todos dizem, aleluia, eu vos saúdo na paz de Cristo, amém? Hoje vamos começar um novo ensino, algo que Deus pôs no meu coração, e esse ensino será os benefícios da nova vida em Cristo. Hoje será a lição número 1. E o que é que eu vou falar? Eu vou falar de algo que Deus pôs no meu coração, do ABC, vou falar do ABC cristão. Assim como as letras do nosso abecedário, não é? O A, B, C, D, E, F, G, H, amém, nos ajudam a formar palavras que depois dirigem não só os nossos pensamentos, mas dizem quem somos, ou nos dão uma identificação natural. Também logo a seguir ao novo nascimento, ou ao nosso nascimento espiritual, porque a Bíblia diz que necessário nos é nascer de novo. Isso está em João 3,3. Se os irmãos ainda não conhecem ou não ouviram falar, em João 3, nós vemos que alguém se aproxima do Senhor Jesus e pergunta o que é necessário para nascer de novo. E Jesus então, ou para se ter a vida eterna, e Jesus então diz, necessário te é nascer de novo. E nós vemos que aquele homem faz uma pergunta, como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Como é que eu posso nascer de novo? E depois então Jesus diz que não, é um nascimento no Espírito, do Espírito. E nós vemos que esse nascimento do Espírito, a Bíblia mostra como é que isso acontece. Está em Romanos 10, o verso 9 e o verso 10, em que as Escrituras aí nos indicam, Romanos 10 diz que se nós com a nossa boca confessarmos, se com a boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E depois verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A respeito da salvação. 1 Coríntios 5,19 diz que quando a gente faz essa confissão da salvação, amém, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos no coração que Ele é o Filho de Deus e Ele entra no nosso coração, em 1 Coríntios 5, o verso 19, diz que nós passamos a ser uma nova criação. 5:10? Então... em 1 Coríntios 5, então diz que nós passamos a ser uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? E então, como nova criatura, nós devemos conhecer também as palavras, amém, que nos dão a identificação como nova criação, que nos dão a identificação dessa nova vida, o que recebemos, os benefícios que nós temos nessa nova vida com Cristo Jesus. E o abecedário cristão também começa com a letra A, e eu penso que todos concordam com isso, também começa com a letra A, e com a palavra amor. João 3,16, que os irmãos conhecem tão bem, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Note, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que também o propósito de Deus dar o seu Filho foi para que nós tivéssemos vida eterna. Amém? Que tivéssemos vida eterna. E isto quer dizer amor.
um amor sem limites, alguém que deu tudo de si, deu o melhor, amém, para nós termos vida eterna. Assim também a segunda letra do abecedário cristão nos leva ao benefício desta vida, desta nova vida em Cristo Jesus. Amém? Os benefícios. E em 1 de João 5, o verso 11 e o verso 12. Vamos ler. Em 1 de João 5, 11 e o verso 12. Diz então que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Note, Ele deu-nos o Filho e no Filho está a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É incrível, eu ouço muita gente a dizer, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas. Crer em Deus só não chega. Todo mundo, muita gente crê no mundo, crê que existe um Deus. Mas, para se ter a vida eterna, tem que se aceitar o Filho de Deus, amém, como seu Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador. Então, deixem-me dizer o seguinte: abençoado é aquele que recebe e acredita em Jesus Cristo como seu Salvador. Não só virá sobre ele uma mudança de caráter, uma mudança na sua vida natural, porque todos aqueles que aceitam Jesus, nota-se uma mudança na sua postura, nota-se uma mudança na sua vida natural, mas receberá também de Deus uma nova vida interior. Ele nasce espiritualmente, porque se os irmãos estão lembrados em Gênesis, quando Deus fala com Adão, peço perdão, quando Deus fala com Adão, Deus disse que se ele tocasse na árvore, certamente morreria. E nós sabemos que Adão não morreu fisicamente, mas morreu sim espiritualmente. A comunhão que ele tinha com ele, a espiritualidade que ele tinha com ele desapareceu, morreu. Amém? Então nós vemos aqui que Deus dá-nos uma nova vida. Nascemos espiritualmente novamente para Deus, para podermos ter comunhão com Ele. E passamos então, nessa nossa nova vida, passamos da morte espiritual para a vida eterna com Deus. Amém? Para a vida eterna com Deus. E esta vida eterna não é nada mais do que a própria vida de Deus. A vida que Ele sempre teve e que a tornou visível em Jesus Cristo. Amém? Esta vida, deixem-me dizer assim, é um presente para cada um de nós, para aquele que queira deixar de ser só criatura de Deus e queira ser um filho de Deus e abraçar essa nova vida. Criatura somos todos, no mundo são todos criação de Deus, mas filhos só são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E só através de Jesus Cristo nós podemos entrar nessa nova vida com Deus. Esta vida é uma vida de um poder inconcebível. Quando Deus deu vida às plantas, quando Deus deu vida aos animais, às plantas e os animais, essa vida já continha em si mesmo o potencial para crescer e para se frutificar. Nós vemos, olhamos na natureza e nós vemos, ela tem o potencial para crescer, a gente corta, a gente arranca e ela volta a crescer, amém? E ela volta a frutificar. Assim, tanto a planta como o animal acabam por naturalmente se desenvolver. Por quê? Porque vida é poder. Vida é poder. O mesmo acontece nessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Ela está no nosso interior, ela está no espírito do homem, o espírito do homem é vivificado, ela está no nosso interior. É uma vida espiritual que tem poder para nos levar à eternidade, a uma eternidade com Deus. Amém? Ela é mais verdadeira que o crescimento saudável de uma criança, ou de uma planta, ou de um animal. Basicamente, só há duas coisas que podem impedir o poder e a maturidade desta nova vida espiritual. Só há duas coisas que podem impedir
esse poder e essa maturidade? Primeiro, é a ignorância da natureza desta nova vida. A ignorância da natureza desta vida. De onde ela provém, a sua operação e a sua lei. O homem, mesmo qualquer crente, não é só o homem, mas qualquer crente, não sabe de como é que esta vida se processa. Ela ultrapassa, a Bíblia diz que ela ultrapassa o nosso entendimento, vai além do nosso entendimento. Podemos ver isso pela maneira pervertida, às vezes, que nós pensamos e a maneira que nós achamos que devemos servir e agradar a Deus. Eu, às vezes, vejo pessoas a dizer, pela sua religiosidade, porque se abraçam à religião, a certas religiosidades, vejo maneiras pervertidas mesmo das pessoas dizer como é que devem servir a Deus. Hoje em dia corre muito em voga dizer que não é necessário haver igreja para se servir a Deus. Quer dizer, Deus manda constituir a igreja e nós hoje dizemos, muita gente diz, mas não é necessário ir à igreja. Isso é o pior engano que o inimigo está a fazer na vida de um crente. Porque Deus instituiu a igreja com um propósito. Amém? Então nós vemos que por vezes nós somos levados ao engano. Deus não só nos dá salvação e vida, mas tem que também nos dar, pelo poder do seu Espírito, tem que nos dar poder para compreender o que Ele nos dá. Amém? O que Ele nos dá, o que Ele nos quer dar, aquilo que Ele tem para nós. Amém? Os benefícios que há nessa nova vida. Ele não só nos mostra o caminho para Canaã, este Canaã espiritual, amém? O Canaã da bênção, como que a cada dia nos guia para esse caminho. Antigamente, não sei se os irmãos ainda se lembram, alguns de vocês talvez se lembrem, é um cântico muito antigo. Olha. Foi um cântico que eu e o meu marido começamos a cantar quando recebemos o Senhor Jesus. Isto é em 75, no ano de 75, por isso já foi há muitos anos, amém? É um cântico que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E depois diz assim: se o amigo não vem, deve vir também. Vamos caminhar nessa vida espiritual que temos com Deus, porque é uma vida que nos dá, amém, bênção para uma eternidade. Então, esta nova criatura, esta criatura que nasceu de novo em Cristo, deve dar permissão ao Espírito Santo de Deus para Ele a guiar a ter pensamentos corretos sobre ela própria. Muitas das vezes nós não temos pensamentos corretos sobre nós próprios. Nós pensamos que continuamos a ser meros pecadores. Nós continuamos a pensar que não somos dignos de Deus. Quando Deus em Jesus Cristo fez com que nós fôssemos justificados, fôssemos feitos justos, fôssemos feitos dignos. Mas muitos de nós não nos vemos assim, porque nós erramos. Amém? Porque nós erramos, nós pensamos que nunca somos dignos de Deus. Isso é uma outra mentira que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. Amém? Deus ama-nos. Amém? A Bíblia diz que Deus ama o pecador. Ele ama-nos e Ele quer nos levar a essa nova vida. Então, essa nova vida, o Espírito Santo quer nos levar, quer nos guiar a ter pensamentos corretos sobre essa nova vida. E isso trará sobre essa pessoa que se abre para essa nova vida, trará sobre ela mansidão, trará sobre ela um espírito ensinável. A pessoa vai estar aberta para o ensino, para querer aprender. Hoje em dia nós vemos, estou a falar nós pregadores, pastores, nós vemos que as pessoas, os crentes, muitos crentes, querem que tudo seja ao toque do dedo, como hoje é tudo a um toque do dedo, não é? Estamos habituados a um toque do dedo, resolvemos situações, vamos a um computador, tocamos lá com os dedos em certos botões e pagamos uma conta e resolvemos um assunto. Nós pensamos que com Deus é assim, mas não é assim, não é um toque de um dedo, mas é quando nós nos dedicamos de coração a Deus. Amém? Temos que ser ensináveis para aquilo que o Senhor tem, para Ele nos poder compartilhar os seus tesouros e os seus segredos. Por exemplo, Isaías 42, o verso 16, nós vemos que Deus quer nos guiar.
Por mais cegos que nós possamos parecer, estou a falar cegos espirituais, Deus quer nos guiar. Diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-lhes andar em veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Isso é uma promessa de Deus, amém? Ele jamais não nos quer desamparar, Ele quer nos guiar, amém? Em Isaías 64, o verso 4, nós vemos aqui que Deus, novamente, Ele quer operar em nosso favor. Diz assim, Isaías 64, 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Note, a minha diz que opera a favor daquele que por ele espera, que opera a favor. Deus opera a favor daqueles que esperam nele, que confiam nele, que acreditam nele, amém? Em Salmos 25, 9, novamente nós vemos aqui que Deus guia os mansos de coração, amém? Ele diz assim: guia os mansos, aqui diz, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus ensina-nos, Deus guia-nos. Nós temos que estar abertos, porque esta nova vida, leva-nos para grandes benefícios, mas temos que estar com o coração aberto. Talvez esta mensagem que eu esteja a dizer, muitos dizem assim: mas eu já sei, já conheço isso tudo. A verdade é que quando eu estava a preparar esta mensagem, eu estava a dizer: Senhor, isto parece um discipulado, quase com um discipulado. E Deus diz: muitos têm se afastado do primeiro amor. Precisam voltar para o fogo do primeiro amor. Precisam saber, há coisas que nós precisamos saber novamente. Amém? Precisamos aprender novamente. Porquê? Porque nós acomodamos-nos. Muitas das vezes, nós os crentes acomodamos-nos e pensamos que sabemos tudo. Outras vezes até pensamos que sabemos mais que os outros, sabemos mais que os mestres. Amém? E não pode ser assim. Nós temos que ser mansos e que temos que ser humildes para Deus nos poder guiar o nosso caminho. Amém? Então, também podemos dizer que a vida de uma planta ou animal, e toda a criança, nela há poder suficiente para eles crescerem. Também nesta nova vida, Deus fez a provisão certa, amém? Para a provisão certa, a provisão gloriosa, Deus nos deu o poder certo para nós crescermos saudáveis. Mas está tudo nesta nova vida, não está naquilo que nós pensamos, mas está nessa nova vida em Cristo Jesus, amém? E Jesus Cristo é a vida e é o poder desta vida. Então, não sei se os irmãos se lembram, João 15, João 15, a partir do verso 1, não é 15, é João 15, a partir do verso 1, o Senhor aí diz que Ele é a videira. O Senhor Jesus diz que Ele é a videira. Vocês até podem dizer assim, trabalho de casa, amém? Ler João 15. Então, Jesus começa a comparar-se com a videira e que o Pai é o agricultor. E depois Jesus diz, e vós, amém, sois o ramo. Ou seja, nós fazemos parte de um todo. Jesus é a vida e o poder desta nova vida que nós temos, amém? Nós estamos inseridos em Jesus e de Jesus nós vamos extrair a vida, vamos extrair tal como os ramos extraem da videira a seiva para poder frutificar, dar fruto, dar a flor e dar o fruto, assim nós também devemos extrair de Jesus a vida, amém? Esta vida eterna, amém? O porquê? Mas porque esta vida poderosa não é visível, o novo convertido às vezes deixa-se entrar e cair na dúvida.
Será que funciona para mim? Não sei se os irmãos já ouviram, muitas das vezes há pessoas que dizem assim, mas isto não funciona para mim, não sei porque que funciona para ele. Não, esta vida funciona para todos. É uma vida de fé, deve ser vivida pela fé. Então, o segundo impedimento é a dúvida. É a dúvida. Ou o pensamento que leva o convertido a duvidar que vai crescer em poder divino. Muitas das vezes o convertido não entende que a vida do crente é uma vida de fé, é de fé em fé. Eu descobri, quando aceitei Jesus no ano de 75, eu descobri que se queria algo, se queria viver esta vida e se queria algo, eu tinha que viver esse algo pela fé, eu tinha que chamar esse algo pela fé. Nós temos, estou a falar de mim e do meu marido, temos experiências maravilhosas de fé, de coisas que nós podíamos, como refugiados, nós não podíamos ter, não tínhamos certas coisas, além de não termos dinheiro, não tínhamos casa, não tínhamos carro nem nada, e nós pela fé começamos a chamar aquilo à manifestação, aquelas coisas que nós precisávamos, e de repente vinham-nos bater à porta e vinham-nos dar aquilo. Meus irmãos, a vida de um crente deve ser uma vida vivida pela fé. Pela fé. Ainda hoje nós vivemos isso, e os irmãos que nos conhecem na igreja sabem que a nossa vida é uma vida vivida pela fé. Amém? Nós vivemos pela fé. Então, esta nova vida é uma vida de fé e que deve estar sempre dependente de Cristo. Ainda que eu não veja Cristo, ou não sinta, não sei, é uma vida que é vivida pela fé. Em Romanos 1, verso 17, diz o seguinte, fala mesmo sobre isso, que o justo, aquele que aceitou Jesus, que foi justificado perante Deus, amém, ele deve viver pela fé. Diz assim, porque nele, Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Está a falar de nós, o justo deve viver pela fé. Em Gálatas 3, verso 11, diz assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. Hebreus 10, 38. Mais uma escritura para confirmar. Diz o seguinte. Hebreus 10, 38. Diz assim, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se alguém se retirar desta vida de fé, Deus não tem prazer nessa pessoa. Nós devemos viver pela fé. Amém? Acreditar, não duvidar das promessas de Deus, mas sim acreditar que elas são reais para nós. Temos que voltar ao ABC da Bíblia, temos que voltar ao caminho da fé. Muitos de nós estamos tão habituados, como eu disse, estamos tão habituados a carregar em botõezinhos que já não queremos viver pela fé. Corremos para tudo, menos para Deus. E não pode ser assim. Amém? Assim, depois do nascimento, o que é que o bebê faz? O que é que um bebê faz assim que ele acaba de nascer? Passado poucos minutos, o que é que ele faz? Quer mamar. Verdade ou não? Quer mamar. E o crente, o que é que ele deve desejar assim que ele nasce de novo? Deve desejar o leite da palavra. Nota o que diz 1 de Pedro 2, verso 2. 1 de Pedro 2, verso 2. Diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Note, aqui diz leite racional, a minha Bíblia diz, desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes para a salvação. Poderes crescer para a salvação. Eu não sei, não faço ideia quantos irmãos já fizeram a confissão da salvação, amém, dos que estão a nos ver do outro lado da câmara, não sei, amém. Mas se alguém já entregou a sua vida a Jesus, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, creiam que também foram recebidos como filhos.
creiam que são filhos de Deus, que passaram a ser filhos de Deus. Amém? Já não são uns meros pecadores. Muita gente, depois de aceitar Jesus, ainda continua a dizer: eu sou um pecador. Não, você já não é um pecador, você passou a ser um filho de Deus que, de vez em quando, peca, que é uma diferença, que de vez em quando faz alguns erros. Amém? Mas já passou a ser filho de Deus. Amém? Um filho de Deus. Creiam que foram recebidos, então, nesta nova vida como filhos de Deus. E, inicialmente, assim que aceitam Jesus, vão ser tratados como meninos, como bebés, como infantis espirituais. Vão ser tratados como crianças. Amém? Mas Deus não quer que a gente permaneça como criança. Eu já vi, e certamente alguns irmãos já notaram, que há crentes que já estão há 20 e tal anos ou mais, amém? Na igreja ou debaixo do evangelho e continuam a agir como crianças. São mimados, ofendem-se por tudo e por nada, criticam tudo e mais alguma coisa. Continuam a ser meninos, crianças infantis que fazem birra. Nós olhamos para as nossas crianças, quando são pequenas, elas fazem birra por tudo e por nada, qualquer coisinha. Zangam-se, choram, magoam-se. Eu não sei se os irmãos entendem o que eu estou a querer falar. Nós não temos que crescer, devemos crescer. Então, o primeiro ponto é este. Devemos, primeiro de tudo, saber que somos filhos de Deus. E notem, como Pedro frisa que os que se convertem são meninos recém-nascidos ou filhinhos. Notem que diz assim: desejai, em 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Amém? Então, somos filhinhos recém-nascidos. O crente, por mais jovem e fraco que seja, deve sempre saber que é um filho de Deus. O facto de nós estarmos a passar por uma provação, o facto de nós estarmos a passar por uns momentos difíceis, amém, de nós enfraquecermos, amém, isso não deve nunca desmotivar-nos e pensarmos que Deus não nos ama, ou pensarmos que Deus não nos tem como filhos. Mentira, nós sempre seremos filhos de Deus, amém? E isto, quando nós sabemos que somos filhos de Deus, isto vai nos dar coragem, amém, para crer e ter ousadia de usar a comida de meninos que se encontra na palavra de Deus. Então aí nós vamos ter fome da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter fome e sede da palavra de Deus. E quando nós sabemos que somos filhos, nós vamos querer comer da mesa de Deus. Vamos querer comer a refeição que Ele tem para nós, o leite que Ele tem para nós. Romanos 8,16, note que diz aqui, especifica uma vez mais que nós somos filhos de Deus. Por isso, não deixem que a dúvida entre no vosso coração e diga que vocês não são amados por Deus, que não são filhos de Deus. Nunca permitam isso. Amém? Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga lá comigo: eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Em Gálatas 4, o verso 6 e 7 diz o seguinte: nós conhecemos tão bem esta escritura e diz assim: e porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém? Porque nós temos a certeza que somos filhos de Deus. Sabe o que acontece? Deus envia o seu Espírito para falar ao nosso espírito e dizer que somos verdadeiramente filhinhos e por isso podemos clamar: Abba, Pai. Podemos ser mimosos, em outras palavras, com o nosso paizinho. Amém? Podemos dizer o quanto o amamos. Podemos lhe mandar uns beijinhos. Amém? Eu faço isso muitas das vezes, mandar um beijinho a Deus, mandar um beijinho a Jesus. Faça isso, seja mimoso. Isto, dizer Abba, Pai, é você ser mimoso com Deus, é você mostrar todo o seu carinho, a sua dependência com Deus. Então, saiba sempre que é um filho de Deus. Estes versos que acabamos de ler são uma garantia de fé e são indispensáveis para um
um saudável e poderoso crescimento em Deus. O segundo ponto que a palavra ensina é que ainda somos fracos. É verdade, nós ainda, eu já estou, como eu disse, desde 65 até agora, já tenho uns anitos de crente, mas ainda há momentos que eu me sinto fraca, às vezes parece que eu digo assim, ai meu Deus, parece que isto não funciona para mim. Eu tenho que ir buscar a palavra, eu tenho que tornar a meditar na palavra para me fortalecer. Amém? Nós passamos por momentos de fraqueza. Amém? Muitos de nós somos fracos porque acabamos de nascer de novo, e outros somos fracos porque de alguma maneira nós deixamos de esfriar o nosso amor para com Deus. Então enfraquecemos espiritualmente. A alegria e o amor que um novo convertido por vezes experimenta faz pensar já que ele é muito forte. Eu lembro-me, os irmãos também devem se lembrar que no momento que aceitaram Jesus no início, vocês sentiam-se tão fortes, eram capazes de fazer tudo e mais alguma coisa, moviam qualquer montanha, resolviam qualquer problema, meu Deus, corriam, falavam com este, falavam com aquele, estavam cheios de... Vocês pensavam que eram tão fortes, amém, que coisa alguma os iria abater. Mas depois chegaram à conclusão que não é bem assim, há momentos de fraqueza. Amém? Nós temos dias de fraqueza. Amém? E nós precisamos voltar a nos fortalecer em Deus. Mas para se ser forte, devemos reconhecer sempre que, ainda fracos, com Deus somos mais que vencedores nos problemas e aflições que possamos passar. Amém? Em 1 Coríntios 3, o verso 1... E o verso 2, Paulo fala aqui para os novos convertidos, amém, para aqueles que acabam de nascer. Ele diz assim, Paulo não fala aqui para os novos convertidos, mas fala para alguém que já conhece um pouco da palavra. Então diz o seguinte, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Há momentos nas nossas vidas que, como crentes, podemos ser crentes há 20, 30, 40 anos, não importa os anos que somos de crentes, mas há momentos em que nós parecemos meninos, agimos como meninos, temos ações, temos palavras, temos atos de meninos. Amém? Fazemos birrinhas por tudo e por nada. Então nós vemos aqui que Paulo mostra uma dessas situações e ele diz, eu não vos pude falar como as espirituais. Por quê? Ele estava assim para dizer, vocês não estão a ser espirituais nessa situação, estão a ser carnalões, carnais. Amém? E depois diz assim, mas eu falo-vos como a meninos, vou falar-vos como a meninos. Ou seja, vou voltar à palavra, amém? Aquela palavra que é leite, para que vocês possam entender. E depois diz, leite, continuando o verso seguinte, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. E nem ainda agora podeis. Ou seja, é deste reconhecimento de fraqueza que vai nascer a humildade, que não tem nada em si, mas depende só do Senhor. Ou seja, vamos aprender a nos revestir de humildade e vamos dizer assim, eu ainda não cresci espiritualmente. Vamos ser honestos connosco e vamos dizer assim, ainda há falhas na minha vida. Então eu preciso do leite da palavra ainda. Eu pensava que já podia comer sólidos, mas afinal estou a agir ainda como alguém carnal. Estou a agir como um menino que faz birra. E quando um menino que faz birra, de que um menino se alimenta? De leite. Temos que voltar ao leite da palavra. É isto que eu estou-vos a querer entregar neste dia. Colossenses 3, verso 2. E como é que isto acontece? É revestindo-nos. Revesti-vos. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Verso seguinte, desculpem. 3:12. Tu puseste 2, desculpa. 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Somos eleitos de Deus? Somos. Somos amados por Deus? Somos. Somos filhos de Deus? Somos. Amém?
note, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Note, revestimos de quê? De corações compassivos. Porquê? Porque nós somos eleitos de Deus. Vamos ser mansos, vamos ser compassivos, vamos ser humildes, vamos reconhecer aonde nós estamos. Amém? Em Cristo Jesus. O terceiro ponto é um novo convertido, ou a pessoa que se converte, não deve permanecer fraco. Qualquer pessoa que se converte para Jesus não deve pensar assim: eu já nasci. Eu já ouvi pessoas dizer isso, e penso que alguns irmãos também já ouviram. Eu sou assim, eu não mudo. Não. Nós nascemos para crescer. Quando nascemos espiritualmente, nascemos para crescer, para nos fortalecer e para deixar certas coisas. Há em nós o poder que nos leva a vencer essas fraquezas. Amém? Diga lá assim: há em mim o poder que me leva a vencer essas fraquezas da minha vida. Há em nós o poder para vencer. Amém? Então, uma pessoa deve crescer e aumentar em graça. A pessoa deve progredir e tornar-se forte. Amém? E isto chega até nós como um mandamento de Deus. Como um mandamento de Deus. Pois o Filho de Deus deve progredir, pois a nova vida é uma vida de poder, é saudável para quem se rende a ela e dela vai desfrutar de crescimento. Por quê? Porque o Salmos 92, o verso 13 e o verso 14 diz o seguinte: diz assim: os que estão plantados, notem, os que estão plantados na casa do Senhor. Amém? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios, note, nos átrios do nosso Deus. Amém? Florescerão. Depois, note, continua. Na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e vigorosos. Eu posso dizer isso. Amém? Olhem para mim, hoje faço 46 anos, amém, de casada, 46 anos. Amém? Estou a um passo dos 70. Amém? De 70 anos de idade. E eu continuo viçosa e a dar fruto na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. Amém? Espiritualmente eu continuo a dar fruto. Irmãos, e nós devemos ter essa perspectiva no coração de estar plantado, enraizado na casa do Senhor. Hoje em dia muita gente não quer estar plantado na casa do Senhor, quer andar de lado em lado. Não querem ganhar raízes num lado, não querem florescer e prosperar num lado. Passam a vida de um lado para o outro. Isso é mau. Isso é mau. Nós estão plantados na casa do Senhor. Ainda na velhice irão dar fruto. Amém? Darão frutos viçosos, florescentes. Amém? Nós temos que nos manter firmes e estar plantados na casa do Senhor. O quarto e o principal ponto é que todo convertido deve viver pela palavra de Deus se quer desfrutar de amadurecimento. Qualquer pessoa, amém, qualquer crente deve viver pela palavra de Deus se quer crescer e se quer desfrutar dos benefícios dessa nova vida. Então, a nova vida que nos é dada pelo Espírito de Deus só é sustentada pela palavra de Deus. Ninguém pense que pode crescer espiritualmente, ter unção. Ouço tantas pessoas a dizer: quero mais unção, e faz mil e umas coisas para ter unção, anda atrás deste que tem unção, anda atrás do profeta tal, anda atrás de não sei do quê, para ter unção. Não precisa fazer nada disso. Amém? A única coisa que é necessário é ficar firme na palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Amém? A nova vida que nos é dada pelo Espírito só pode ser sustentada pela palavra de Deus. A vida espiritual depende muito da maneira como nós aprendemos e lidamos com a palavra de Deus. Então deixem-me dizer o seguinte: será proveitoso para nós usarmos a palavra, sendo ela o nosso principal alimento espiritual. Muitas pessoas pensam que o seu alimento espiritual,
Meus irmãos, nada contra isso, mas é andar no Facebook ou no WhatsApp ou não sei o quê, andar lá, desfrutar aquilo que as pessoas põem. Vê lá uma escritura e olham para aquela escritura. Não, isso não é alimentação espiritual. Alimentação espiritual é tirar tempo, amém? Tempo genuíno com a palavra de Deus. Não é porque alguém escreveu uma escritura, já tive o meu tempo com Deus, já me alimentei da palavra de Deus. Isso é um engano, esqueçam-se disso, não funciona. Amém? Se estou a dar a alguém, peço perdão, mas esta é a verdade. Salmos 19, verso 8, diz o seguinte. 19, verso 8, diz o seguinte. Diz assim: os preceitos do Senhor são retos. Ou seja, a palavra do Senhor é reta. E alegram o coração. Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro. E note, ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Ou seja, se nós tivermos deleite na palavra do Senhor, o nosso coração vai ficar alegre. Por muitos problemas e situações que nós possamos ter, e eu sou suspeita, não é? Talvez para muitos de vós, mas eu vejo isso, muitos problemas e aflições que eu possa ter, amém? Porque eu estou firme na palavra, o meu coração está alegre, apesar de, o meu coração fica alegre, amém? Quando nós estamos com nossa atenção na palavra de Deus, ela vai iluminar os nossos olhos espirituais, amém? Até os físicos, ela vai iluminar os nossos olhos, vai nos dar direção. Amém? Nós vamos ver luz em situações que nós pensamos, isto aqui não há solução. Nós vamos ver luz, amém? Nessa situação. Salmos 119, do verso 98 ao verso 100, diz o seguinte. Vamos deixar a palavra de Deus falar, amém? Diz assim: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. O verso seguinte: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Verso seguinte: entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então nós vemos aqui que porque esta pessoa, este salmista, ele diz, ele tirava tempo com a palavra de Deus, tornou-se sábio, amém? Ele tornou-se mais entendido até que certos mestres que ele teve, amém? Porquê? Porque ele tinha a sua meditação nos testemunhos e na palavra de Deus. E por isso, amém? Ele era até mais sábio que muitos da sua idade, ou mais velhos do que ele. Porquê? Porque ele guardava os preceitos de Deus, guardava a palavra de Deus, tinha a palavra de Deus no seu coração. Amém? Nós sabemos que a palavra de Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Então, é da sua própria vida, nós sabemos que é da sua própria vida, que uma mãe tira e dá vida ao seu bebê. A mãe é dela própria, quando ela está a gerar, que ela tira da sua própria vida para dar vida ao seu bebê. Amém? Assim, quando ele nasce, a mesma coisa. Ela dá ao amamentar a criança, ela também dá de si, dá do seu amor, dá do seu carinho, amém, e do seu alimento. Quando ela encosta aquela criança ao seu peito, quando ela está a encostar aquela criança ao seu peito, nós vemos que daí é mantida não só uma comunhão com a criança, mas o leite que a criança precisa para crescer é extraído daquela mãe. Daquela mãe, é uma alimentação, e aquele leite é uma alimentação que vai fazer com que aquela criança seja saudável, seja forte e possa crescer. Assim, também deixem-me dizer, sem o alimento da palavra de Deus, nós vamos ficar raquíticos e não vamos desfrutar de uma comunhão, amém, íntima com o nosso Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, amém, para que a nossa comunhão com Deus seja uma comunhão viva, para que a gente possa desfrutar do calor, amém, do seu amor, do seu afago, amém, porque Ele também cuida de nós. Deus cuida de nós de uma maneira que a gente nem pode imaginar. Ele cuida de nós. A palavra de Deus
é vida e é poder. E é o poder de Deus. O seu amor gracioso vai operar em nós através da palavra, levando-nos a uma íntima comunhão com Ele. Ele vai nos como que aconchegar ao seu seio, amém? Vai nos aconchegar no seu seio, e tal como o leite adocicado materno fortalece e faz crescer um bebê, um infante, assim a palavra de Deus vai nos ajudar e fortalecer nas áreas mais frágeis e nas áreas mais fracas da nossa vida, amém? Deus também faz isso. Eu já me senti, tive essa experiência, não digo isto por me exaltar, Deus sabe, tive essa experiência de estar nos braços de Deus, como que Deus me abraçasse e Deus cuidasse de mim. Eu senti esse amor, eu senti esse afago de Deus, e acredito que muitos já sentiram isso, amém? Deus quer nos levar a sermos fortes em todas as áreas da nossa vida. Por isso, nunca pensem que a palavra é muito dura ou é difícil. Eu às vezes ouço irmãos quando estão a pregar, certos homens ou mulheres deles estão a pregar, eles estão a dizer, palavra dura, estão-nos a dar uma coçazita. Não pensem que a palavra de Deus é dura. Ainda que ela seja dura, ela tem um propósito, amém? Nos fazer crescer, nos mudar, nos transformar, nos avivar. Ela tem um poder, amém? E nós temos que aprender a aceitar essa palavra como disciplina também na nossa vida. Muitos não querem ser disciplinados, querem ser amados. Hoje em dia nós vemos muitos filhos, amém, que não estão a ser disciplinados, então têm tendência a ter comportamentos estranhos, e há muitos crentes a passar pela mesma situação, não querem ser disciplinados pela palavra, estão a ter comportamentos muito estranhos, amém? Verdade ou não? Então nós precisamos da palavra, assim como o novo convertido, ou aquele que nasce de novo, deve desejar o leite da palavra. E este desejar é querer receber, é querer dar também essa palavra, amém? A nossa vida espiritual depende também muito da maneira como vamos usar esta palavra. Como é que nós estamos a usar a palavra de Deus? Lembre-se que ela é o pensamento de Deus, é a voz de Deus sobre cada um de nós. Como é que nós estamos a aceitar esta palavra de Deus? Amém? Vamos ter esta palavra como algo precioso na nossa vida. A maneira como nós usarmos a palavra de Deus poderá levar-nos a uma comunhão viva ou não com Deus. Como é que está a ser a nossa comunhão com Deus? Nós vamos saber se o nosso relacionamento com Deus está bem pelo tempo que nós estamos a dar também à palavra de Deus. Amém? Assim, meus irmãos, não se esqueçam, desejem ansiosamente, busquem, busquem pela palavra de Deus, amém? E não olhem para a palavra como algo trabalhoso ou difícil de se compreender, porque dessa maneira vão perder o prazer que possam vir a ter dela, amém? Não olhem como algo, é difícil a palavra de Deus, não entendo, não compreendo. Peça ao Espírito Santo que o ajude. Quando tirar tempo para ler a palavra de Deus, peça, Santo Espírito, abre o meu entendimento, amém? Recebam a palavra com confiança e no amor do nosso Deus, como um amor carinhoso de mãe. O Espírito de Deus quer nos ensinar e ajudar nas nossas fraquezas. Creiam sempre que o Espírito Santo fará com que a palavra na nossa vida seja um gozo, seja um deleite depois para termos a comunhão com Deus. Amém? Desejem essa palavra. Amém? Amem a palavra de Deus. E eu vou terminar com alguns conselhos deste ensino. Primeiro, a nova vida é eterna. Esta nova vida que recebemos através de Jesus Cristo, lembrem-se que nós lemos no início, é uma vida eterna, é uma vida que se prolonga pela eternidade. E esta vida é a própria vida de Deus. Amém? Vamos ser homens e mulheres espirituais. Amém? E recebemos esta vida pela fé. Segundo, nesta nova vida, o Espírito Santo quer nos ensinar tudo o que somos e tudo o que nós temos em Cristo Jesus. Terceiro, esta nova vida tem um poder inconcebível. Acreditem sempre no poder desta vida que está em vós.
ela precisa de tempo para crescer, para se desenvolver e amadurecer e vir a ser gloriosa em nossas vidas. Quarto, não se esqueçam que as regras e os caminhos para esta nova vida estão em conflito, amém, com a maneira humana de pensar ou de agradar a Deus. Por isso, vamos ser cautelosos e guardem-se da velha maneira de pensar, ou da velha maneira do velho homem. Antes de nascer de novo, nós tínhamos um certo tipo de pensamento. Agora, guardem-se desses velhos pensamentos. Agora estão em Cristo, são uma nova criação. Estão numa nova vida, amém? E nesta nova vida, Deus quer nos ensinar, amém? Como entrar numa eternidade vitoriosa, amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Oro mesmo, Senhor, que esta palavra, Senhor, abra, Senhor, o coração, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que eles possam entender tudo aquilo, Senhor, que têm direito, Senhor. Senhor, nessa nova vida que receberam em Cristo Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a saber quem somos. Ajuda-nos a conhecer a nossa identificação em Cristo Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar dos benefícios dessa nova vida, Senhor. Saber o que somos, quem somos, o que temos direito, Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, a amar a Tua palavra, Senhor. Porque Tu e a palavra são um, Senhor. Muitos de nós temos nos desviado da palavra, Senhor. Não temos dado atenção devida a essa palavra, Senhor. Por isso, Pai, volta, Senhor, a dar-nos o desejo, Senhor. Senhor, a fome, como diz a Tua palavra, a fome e a sede pela Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Pai, Senhor, muitos de nós, Senhor, estamos fracos, Senhor. Espiritualmente, nós até pensamos, Senhor, Senhor Deus, que somos fortes, porque já temos muitos anos de crente, Senhor. Mas, Senhor, na realidade, Senhor, muitos de nós estamos enfraquecidos, Senhor Deus, Pai. Somos como meninos, Senhor. Estamos a ser inconstantes, Senhor, estamos a ser levados, Senhor, por vãs doutrinas, Senhor, estamos a ser como que enganados, Senhor Deus, Pai, Senhor, com religiões, com doutrinas, Senhor, com prazeres do mundo, Senhor. Por isso ajuda-nos, Senhor, a voltar, Senhor, para o caminho certo. Guia-nos, Senhor, para os Teus caminhos, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa mesmo cada filho e filha Tua, Senhor, que nos está a ouvir, nas suas casas, nos seus lares, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor. Protege cada família, Senhor. No nome de Jesus. Põe a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Todos dizem amém. Uma semana de vitória para todos vós. Cá estaremos novamente no domingo. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima.